Boa noite, boa noite. Você pode se assentar, fique à vontade. Queria agradecer a tua presença aqui nessa noite gelada curitibana, né? Noitezinha fria. E se você saiu da sua casa e está aqui, muito obrigado. Tenha certeza que esse tempo juntos aqui, além do louvor, estarmos aqui celebrando a Deus, vamos estar aqui também compartilhando uma palavra com certeza que fará bem ao teu coração, mas não porque eu vou falá-la, mas sim porque eu peço que o Espírito Santo fale contigo. Essa palavra, como eu falo para vocês, os sermões que eu preparo são conversas que eu tenho com Deus, aonde Ele me puxa a orelha, aonde Ele me fala comigo aquilo que é o desejo da vontade dEle, e assim eu peço que o Espírito Santo me revele, fale comigo a vontade dEle para a minha vida. Eu escrevo esses sermões, estudo, leio, e com o tempo eu trago eles aqui para compartilhar com vocês. Então que de uma forma possa ser abençoador para a tua vida. Mas antes da gente começar, eu queria orar por você que está aqui. Você me permite? Senhor Deus, obrigado pelos meus amigos que estão nesse lugar, por esse tempo na tua presença. Te agradeço por aqueles que estão em casa nos assistindo, Pai. Alguns vão ouvir essa gravação depois de um tempo, Pai. Mas que essa palavra, da mesma forma como falou ao meu coração, Pai, possa falar ao coração dos meus irmãos aqui. Que seja, Pai, a presença do teu Espírito, assim como falava comigo, que possa falar ao coração deles e trazer paz, alegria e tranquilidade. O que eu te peço, Senhor, do fundo do meu coração, se alguém entrou por aquela porta, ó Pai, com o coração apertado, preocupado, veio aqui talvez fugindo de uma preocupação na mente ou um problema, Senhor, que a tua presença se faça sobre a vida dessa pessoa e ela consiga encontrar a paz que excede todo entendimento aqui. Mas se alguém veio para cá alegre, cheio da tua presença, te buscando e falando, eu preciso estar com o corpo, Pai, que possa estar aqui, ó Pai, celebrando e trazendo essa alegria ao coração de mais e mais pessoas nesse lugar. Que o calor, ó Pai, da alegria dessa pessoa possa aquecer também as nossas vidas e nossos corações aqui. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de eu começar aqui, deixa eu aproveitar só pedir, perdão a vocês algumas áreas aqui da igreja estão interditadas, algumas passagens, E isso está sendo feito porque a administração da igreja não perde tempo e percebendo que alguns lugares estavam começando a ficar um pouco mais escorregadios, pensando até algumas pessoas que vêm de uma certa idade, ou até a gente mesmo. Eu estava descendo ali, não sou um menininho, mas quase escorreguei no canto ali. Então por isso que está com essas fitas, tá? Mas sente à vontade, aonde você quiser. Só tome cuidado, principalmente no cantinho ali. E assim que você puder passar por alguém na administração da igreja, dá um abraço apertado e fala obrigado por se importar com a gente, obrigado por cuidar desse templo, dessa igreja com tanto carinho e amor, tá? Para a gente começar aqui, vocês lembram o sermão da semana passada? Estávamos lendo lá em Romanos, E o versículo 15 foi o nosso versículo-chave, que falava bem assim, alegrar-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A gente enfatizou chorar com os que choram, porque ninguém quer chorar junto com ninguém, não é verdade? São poucos que realmente, a gente vê muitas vezes festas lotadas, mas vemos às vezes velórios, um hospital, Cantec, que é capelão hospitalar também, às vezes tão poucas pessoas que estão ali nos momentos de choro. Mas a gente também enfatizou uma coisa importante, as pessoas que se aproveitam do choro, para fazer com que as outras pessoas se sensibilizem com o choro dela, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque chorar é com os que choram, é aquele choro verdadeiro, seja de alegria ou de dor. Nessa noite aqui a gente vai enfatizar, alegrar com os que se alegram. A gente vai para um outro lado, mas não é muito diferente do que a gente compartilhou aqui. Para a gente poder compartilhar esse texto, está aqui a Marina, me ajudando aqui. A Marina é nossa secretária lá no ministério, mas ela tem um ministério. Ela trabalha aqui com a interpretação de Libras, para que os surdos possam entender aquilo que eu estou falando. Às vezes até quem escuta não entende muito o que eu estou falando, às vezes eu complico demais as coisas. Então a Marina tem esse desafio de entender o que eu estou falando e ainda traduzir para que os surdos possam experimentar também, entender aquilo que está sendo falado aqui no púlpito. E não é um ministério só nesse culto, Marina? Já está em prática todos os cultos da igreja e em várias outras igrejas. E eu agradeço muito, viu, Marina? Obrigado pela sua disponibilidade. Olha só que interessante, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Para a gente entender o que é se alegrar com os que se alegram, a gente precisa entender o que é alegria.
E a alegria é uma das coisas que todos buscam de uma forma durante o ano todo, da sua forma e como você deseja. Isso é interessante, pessoas têm perspectivas diferentes sobre a alegria. Eu tenho um respeito muito grande sobre isso. Estava conversando com o irmão lá na porta antes de entrar, e a gente estava falando sobre essas questões. A alegria é algo relativo. Tem pessoas que se alegram com coisas simples aos olhos dos outros. E tem pessoas que se alegram só com coisas tremendas. E tem pessoas que não se alegram com nada. Seja por uma dificuldade no coração, por uma depressão, ou talvez por um costume de vida que não vai fazer bem para a vida dela. Essa noite a gente vai olhar e perceber que se alegrar com os que se alegram é muito importante. Sabe por quê? Gálatas 5:22 fala o que para nós, o pessoal mais antigo que lê a Bíblia ali? Os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, como é dito na tradução. Gálatas 5:22 fala assim, entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse texto é interessante porque o segundo pontinho dele aqui, ele fala que a alegria é um fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo gera alegria em você, faz você se contentar com as coisas que você tem ali. Quando a gente era criança, a gente ganhava alguma coisa. Eu vejo que algumas mães têm essa prática hoje, né? E graças a Deus não está se perdendo com tanta força. Acredito que o pessoal mais antigo também vivia. E quando a gente ganhava alguma coisa, seja o que for, que fosse um copo d'água, a mãe olhava para a gente e falava assim, como é que fala? A gente falava, obrigado. A gente agradecia, né? Quando era um presente da avó, um presente de alguém próximo, a gente recebia e falava o que pra gente? Como é que fala? A gente falava, obrigado, dá um sorriso, agradece a tia. Algumas vezes aconteceu isso comigo, e a gente vai aprendendo o quê? A fazer com que a alegria se torne às vezes algo mecânico. Às vezes a gente vai se tornando alegre porque disseram pra gente que o momento que eu recebo algo eu preciso me alegrar. Aqui nesse texto fala que é bem mais profundo que isso, fala que é um fruto do Espírito. E que a necessidade de você se alegrar com as coisas que estão à sua volta fazem parte de um plano de Deus para a tua vida. Sabe, eu paro para pensar e vejo que muitas vezes o se alegrar em alguns dias de tempestade parece ser difícil. Alguns dias de tormenta, alguns dias que o vento bate forte na sua janela, seja uma dificuldade que você tem, todos temos, seja alguma coisa que na vida dos outros não acontece, mas porventura você enxerga que acontece na tua, e o que você faz? Você começa a viver aquilo, e entender que aquilo te prejudica demais. Mas aí é muito interessante. Eu tive o privilégio, aqui nessa igreja, de dar aula por um bom tempo a um grupo de cegos. E era maravilhoso. Eu falo para vocês, as minhas tardes, a agenda era um pouco menos corrida do que é hoje. E eu lembro que uma das coisas que Deus me incomodou, através de um lugar que eu estava, que eu precisava fazer algo para a vida desses homens. E sabe o que aconteceu? Deus trouxe vários. E a gente caminhou um bom tempo, a gente viajou junto, alguns que estão aqui estavam juntos. E foi muito legal, a gente foi parar no Mundial de Judô para cegos. E foi divertidíssimo. E sabe o que era mais legal com eles, que eu sinto muita falta? A gente ria muito. Pense num povo divertido, que brincava, que tirava sarro, falava que eu tinha cortado o cabelo novo, que a sala que a gente entrou tinha sido pintada. Eles sempre tinham uma piada, alguma coisa feliz sobre tudo. E sabe, eu não conheço o coração das pessoas. E muitas vezes ele podia estar sendo, como as pessoas falam, uma fuga para a tristeza. Mas estar com eles era extremamente alegre. Caminhar com eles, viajar com eles, lutar com eles. Quando a gente vencia ou quando a gente perdia, era sempre muito alegre. E eu falo para vocês, dessa diversão toda, o que eu sinto falta é porque a gente ria junto. E por que não continua então, pastor? Porque todos eles que caminhavam, hoje estão trabalhando, estão com as suas famílias, alguns se formaram na faculdade, tem um que é professor de educação física, dá aula de musculação, um trabalha no banco, já tinha outros que eram bem agilizados. E eu lembro uma vez que eles queriam andar de bicicleta. E eu falei, como é que eu vou fazer? E a gente arrumou aquelas bicicletas Thunder, que chamam, que é de 2, 3 lugares. E a gente foi num parque andar de bicicleta com eles. E eles riam, mas eles riam tanto,
tanto quando andava com a bicicleta, porque um na frente vai guiando e todos vão pedalando. Então a minha obrigação era falar assim, pedala menos, pedala mais, agora vem uma curva. E sabe, quando a gente começou a andar e veio aquele vento, e eles falavam, cara, como é legal. E era tão gostoso. Se alegrar com os que se alegram é celebrar a vitória daqueles que estão vencendo. Para alguns, talvez a riqueza é a verdadeira vitória. Muitos deles subiram no pódio, ganharam o primeiro lugar, foram campeões mundiais. Mas eu não vi eles tão felizes como o dia que eles andaram de bicicleta. Teve um deles que falou, pastor, eu quero surfar. E eu falei, meu Deus, cara, preciso parar com esse negócio, né? Ó, o que vocês precisarem, estou aqui, contem comigo. E levei eles para a praia para surfar, e foram deitadinhos na prancha, e estavam lá, e o medo que ia morrer afogado, e colocamos o colete, o medo de eu morrer afogado, até que a gente desceu, terminou de surfar ali, e foi tão gostoso. Surfar a gente não surfou, né? Se os surfistas virem, vão tirar sarro da gente. A gente pegou uma ondinha ali junto, deitado na prancha, mas era uma alegria. Uma festa tão grande, porque eles estavam no mar. E eles falaram assim, agora a gente quer correr. Aquela hora quem vê as fotos eu era mais magro, né? Porque esse povo me dava trabalho. Nossa, estava correndo com eles o tempo todo, para cima e para baixo, fazendo as coisas. Não dava muito tempo de se entreter com coisas que às vezes nos fazem mal. E estava sempre ali caminhando. Sabe, você já se alegrou com alguém? Você já se alegrou pela vitória de alguém? Lembra que eu falei para vocês? Choraram com os que choram. É se compadecer de algo. Mas não pela tristeza, não pelo remorso, não pela dor. Não é você falar, puxa, que dó de fulano. Vou tentar fazer ele feliz. Não, é diferente disso. É você olhar e falar, que legal. Vamos ver se esse cara consegue rir mais ainda. E Deus vai falar com você, vai lá. Faça parte da alegria de alguém. Mas... como eu disse para você, para muitas pessoas, o se alegrar é relativo. Cada um vai basear na sua forma. Tem gente que vai dizer, eu vou ser feliz se eu morar naquele lugar. Tem gente que vai falar assim, eu seria muito feliz se eu tivesse tal moto. E realmente tem algumas que são empolgantes, né? Tem umas que a gente vê que só de ver passar a gente já sorri, né? Mas sabe, cada pessoa vai pensar de uma forma diferente. Tem pessoas que se alegram com uma viagem. Tem pessoas que se alegram com seus bons amigos. Eu tenho me alegrado um tempo para cá ouvindo sermões. Eu tenho escutado uns sermões que me fazem muito feliz. Eu tenho escutado sermões que me falam, sabe, que Jesus está voltando. E quando a gente começa a olhar para isso e lembrar que Jesus é aquele que venceu a morte. Tem alguém aqui que já venceu a morte? Às vezes a gente para e fala assim, já passei perto. Já tirei tinta. Cantec na montanha já passou fumaceando ali, né, Cantec? É verdade, já aconteceu. Mas sabe, morrer e voltar a viver é algo um pouco mais complexo. E quando a gente olha e começa a ouvir falar de Jesus, a gente está ouvindo daquele, Marina, que morreu diante dos homens, pregado numa cruz, foi sepultado. E aquele homem sepultado ressuscitou no primeiro dia. E apareceu para milhares de pessoas que o viram. Quando ele ascendeu aos céus, o que ele disse? Eu vou voltar. Bem antes do exterminador do futuro, ele já disse, I'll be back, né? Eu voltarei. E assim muitas vezes nos alegramos com filme, nos alegramos com outras coisas. Não estou dizendo que isso está errado, gente. Sorrir faz bem para a vida. Eu só estou dizendo que os valores da alegria se diferenciam muito nas pessoas. Se a gente pudesse ter um referencial, o que a Bíblia ensina a gente? Eu gostei de uma das coisas que Deus falou muito comigo. E uma das coisas que eu entendi, que talvez vocês vão concordar muito, cultive um relacionamento melhor e maior com Deus. E isso vai trazer alegria à sua vida. Você vai se alegrar com os que se alegram. Você vai se alegrar consigo mesmo. E você vai parar às vezes de resmungar tanto. E você vai começar a olhar e perceber que a nossa força vem do Senhor. Uma vida interior alimentada pelo Senhor sustenta a nossa vida, pois é neles que encontramos a força para vencer tudo que tenta roubar a nossa alegria. O profeta Neemias, no capítulo 8, finalzinho do versículo 10, ele fala assim, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Aí você fala assim, puxa, me lembra esse versículo, pastor, no dia que eu estiver bem triste. E vai ser uma batalha para você sorrir. Dependendo da perca que você teve, aquilo que te afastou, aquilo que te entristeceu, você vai olhar e falar assim, hoje não. E a Bíblia fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu estou realizando alguns velórios aqui na igreja de fora, eu cito esse versículo. E eu falo assim, talvez hoje a noite vai ser longa. Talvez você vai chorar muito mais do que você chorou na tua vida. Mas o Espírito Santo, aquele que traz a paz que excede todo entendimento, ele vai trazer as lembranças boas ao teu coração. Ele vai trazer momentos bons, momentos de paz, coisas tremendas que você viveu. A saudade vai fazer o teu coração apertar e chorar. Mas daqui a pouco a saudade vai fazer você sorrir. Eu lembro de pessoas preciosas que eu perdi. E Deus me traz lembranças maravilhosas na mente. E quando a saudade bate, aperta o coração. Mas sabe, logo depois vem um sorriso. De lembrar que foi algo extraordinário, muito bem vivido. E algo que fez bem à minha vida. Eu gosto de pensar em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. É uma advertência, chamando a gente para estar feliz. Eu lembro a primeira vez que eu fui andar, e talvez seu Mauro aqui e o seu Jonas vão dar muita risada, né? São dois homens especiais na minha vida. E eu fui andar de moto com eles a primeira vez. Meu Deus do céu, podia pôr rodinha na moto, né? Eu lembro que a gente saiu e pegou a estrada ali, a 277, e começou a garoar bem levinho, né? Não foi nem uma garoa para eles, mas para mim começou. E meu coração começou a se encher de medo. E eu falei, eu vou cair, meu Deus, eu vou cair. Mas sabe, para mim eu estava cumprindo aquilo que Deus falou comigo, aquilo que Deus pediu. Estar com os meus amigos, eu estava sendo cuidado. Eles estavam se alegrando porque eu estava conseguindo fazer algo que eu tinha sonhado. O meu amigo Lausier, que está aqui embaixo na transmissão do culto, a gente orou muitas vezes, cara, vamos comprar uma moto? Vamos montar uma ganguezinha? Eu brincava assim, lógico que não dessa forma, né? E sabe, passou o tempo, os dois estavam andando de moto. E eu imagino, os mais experientes olhavam para a gente e falavam, meu Deus do céu, cara. Esse cara vai se matar, vai passar reto na curva. E vinha, e ensinava, e falava. E assim que a gente parou, eles perguntavam assim, você está feliz? Eu lembro que você perguntou isso para mim, Jonas, lá naquele café. E você falou assim, você está feliz? E eu falei, eu estou com medo, mas eu estou feliz. Sabe, se alegrar com os que se alegram. É mesmo enxergando diante da dificuldade, diante da batalha, diante do medo. E saber que a palavra diz... alegrai-vos. E ele repete, alegrai-vos. Diante do seu medo, pare e lembra, o Senhor cuida de você. Colossenses 3, de 1-2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E aí vem a batalha. Porque a gente só baseia esses momentos da nossa vida em que a gente vence algo. E parar e olhar e falar assim, peraí, então um relacionamento maior e melhor com Deus vai me ensinar a me alegrar mesmo diante das dificuldades. Mas vai me ensinar a me alegrar ainda mais nos momentos que eu posso ser feliz. Vai fazer eu olhar para cada pequena coisa que passa desapercebido e falar, Deus, muito obrigado. Você já agradeceu a Deus pelas suas amizades? Pelas pessoas que caminham ao seu lado? Se vem um sentimento bom no teu coração, eu vi alguns sorrirem, glória a Deus. E sabe, assim que você puder, dar um abraço nessa pessoa e diga o quanto ela é importante na sua vida. Mas às vezes eu falo, lembra dos seus amigos, você vai falar, puxa, tem tanta gente que me fez mal, pastor. Pois é, a mente da gente é assim. Ela quer se lembrar do que é ruim. Mas isso é o mal tentando falar com a gente, tentando roubar a nossa alegria. Uma intimidade com Deus faz com que a gente confie em Deus. A gente não tem ideia o que é que vai bater no nosso telhado. A gente não tem ideia o que é que vai chegar à nossa porta. A gente tem duas certezas na vida. Uma certeza que eu tenho, alguém me criou. Eu não surgi do nada. Alguém me fez. Eu fui imprimido em baixa resolução, eu sei. Mas alguém me fez. E a outra certeza eu tenho, que minha vida vai chegar ao fim.
Eu não sou eterno, eu não vou viver para sempre. E muitas vezes paramos para pensar nesse fim como algo trágico. E esquecemos que podemos viver uma vida maravilhosa diante de Deus. Eu fico imaginando, sabe, quando eu estou nesses momentos de sepultamento, e eu fico ouvindo histórias das pessoas. Puxa, uma vez eu fui pescar com esse cara, e foi tão legal, pastor. E às vezes vem fulano, sabe, eu passei muita dificuldade na minha vida, e foi esse cara que me estendeu a mão. A gente ouve umas histórias meio ruins também, chega lá, né, ex-mulher, fala umas histórias meio bravas. Mas a maioria das vezes são histórias muito boas. São histórias de momentos felizes. São histórias de momentos que não vão voltar atrás. Então eu paro para pensar assim, puxa vida, Senhor. Por que eu estou me entristecendo com coisas tão simples? Por que eu estou me entristecendo com coisas passageiras? A alegria também vai passar e eu preciso aproveitar esse momento. Eu preciso celebrar e agradecer. Mas olha que interessante, se você continuar pensando junto comigo, e essa foi uma das coisas que Deus me pegou pela orelha. Eu percebi que muitas vezes a dificuldade de se alegrar com os que se alegram, muitas vezes de se alegrar comigo mesmo, é porque a gente tem que escolher bem quem a gente convive. Um bom convívio faz diferença na tua vida. Eu não estou falando para você fazer acepção de pessoas e sair julgando quem é bom, quem é ruim. Mas a palavra em 1 Coríntios 15:36 fala: as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, você não vai aprender coisa ruim nova, você vai perder coisas boas que você tem. E quais são as más companhias da nossa vida? As más companhias da nossa vida são aquelas que tentam nos afastar dos propósitos de Deus. Sabe aquilo que Deus falou com você? Sabe aquilo que Deus te chamou? Isso eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando aquilo que Deus fala com você. Eu acho fantástico, sabe? Quando eu estou atendendo criança. Vai criança ali na sala, os pais levam ali, são acompanhados, né? A sala é com vidro ali, é aberta. Mas eu olho a simplicidade da alegria delas em coisas. E muitos chegam e falam assim: vamos orar pelo quê? Ah, eu quero olhar pelo meu amigo. Meu amigo me chamou para jogar um videogame, vai ser aniversário dele. E eu quero estar ali. E sabe, esse meu amigo, e conta sobre esse amigo horas e horas. E eu falo, tá bom, e vamos orar mais pelo quê por ele? Não, tá bom, porque hoje ele não quis dividir o lanche comigo, então acho que encerra por aqui. E nessa verdade, falando, a gente percebe que desde criança, a gente percebe o que nos influencia bem e que nos influencia mal. As conversas que nos fazem bem, não porque nos agradam. Tem muita gente mimada, que só gosta de ouvir o que quer. A boa conversa é aquela que me enaltece. Não, eu sou humilde. Mas tem muita gente que só gosta desse tipo de conversa. A conversa que faz com que eu me sinta melhor porque me engrandece. Mas sabe, já tomei algumas broncas. Já levei bronca andando de moto. Já tomei bronca do Cantec. Já perdi a conta das broncas que eu tomei da minha esposa. Já levei bronca de diácono da igreja. E foram conversas preciosas que me evitaram com que eu chorasse, evitasse com que eu pagasse um preço pior. Quando eu vi foi duro. Foi lá no, como diria o pessoal da luta, né? O Marcão tá lá no fundo, meu super professor de Muay Thai ali. Pegou bem no figo, que nem os caras falam, né? Nem no fígado, né? Pegou no figo, foi aquela conversa que doeu. E sabe, eu precisei de uns dias tive que tomar alguns boldos emocionais, vamos dizer assim, né? Para o fígado absorver aquela bronca. Mas era por carinho. Às vezes nos desentendemos com pessoas que não concordamos com a mesma coisa. Porque ali vai surgir uma amizade gigantesca e preciosa. E o mal percebe isso e começa a minar aquilo. A gente se desentender não quer dizer que é as más companhias. As más companhias são aquelas que tentam nos afastar da presença de Deus. Ou aquelas que nos afastam da presença de Deus. Quer ver um exemplo? Eu digo que tem algumas pessoas que conhecem a palavra, que oram,
que buscam a presença de Deus, mas de uma forma diferente. O Deus delas é diferente do meu. O Deus delas é aquele Deus que dá tudo o que elas querem. Mas isso não é Deus. Se Ele te der tudo o que Ele te quer, Ele te mima, Ele te estraga. Ah, mas seria tão legal pedir, Deus dá, pedir, Deus dá. Falar e Deus conceder. Deus, eu preciso do milagre. A gente ia achar que a gente era eterno. Que uma das coisas que você ia pedir um dia, Senhor, eu não quero morrer. E Deus ia falar, segue vivo. E pessoas maravilhosas da tua vida estariam vivas até hoje. Seria legal ter meu pai sentado aqui. Mas pessoas muito más também estariam vivas. Deus não dá tudo o que a gente quer, porque a gente não saberia lidar com isso. Se alegrar com os que se alegram é algo maravilhoso. Provérbio 13:20 fala assim: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O livro de Provérbios ensina a gente muitas coisas preciosas. E uma das coisas que nos ensina que a gente é com quem a gente anda. O homem tentou tornar isso numa frase bonita, mas Provérbios já dizia: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Ou seja, não é que você vai ser um tolo, você vai se machucar, você vai se ferir, o tolo vai te enganar. Eu brinco que muitas vezes, aquela forma como eu falei, pessoas que entram e saem, passam e caminham e vivem a sua espiritualidade própria. E vive uma Bíblia própria que fala coisas que a gente não consegue ler ali. E a pessoa um dia está ali buscando a Deus, louvando: Senhor, me abençoa, fala comigo, e se joga no chão. E a forma que você está adorando não é o que eu estou questionando. Mas você consegue sair da presença de Deus em alguns minutos e estar no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo as coisas erradas. E eu sei que o Espírito Santo vai falar com você: sai daqui, homem, se afasta desse lugar. E você começa a imaginar: não, mas Deus está ali, Deus está ali, Deus está ali, é óbvio. Deus onipresente está em todo lugar, mas será que aquele lugar agrada a Deus? Eu brinco, eu falo que essas pessoas são jangadeiros do inferno. Como é que é jangadeiro, Marina? Agora eu compliquei, hein? Está remando ali do ladinho, né? E olha só, pode ser uma palavra pesada, mas são pessoas que, assim como em Viena, passam com uma jangada linda, tocando um violino, e fala para você assim: entra, vamos dar um rolê. Conheço um lugar mais fabuloso do que esse que Deus falou com você. E você entra para dar um passeio. E sabe, muitas vezes esse passeio vai fazer mal para a tua vida. Mas é bonito, é lindo, a música é boa. Fala de coisas boas. Puxa, entrei no culto, ninguém deu boa noite. Aquela foi a única pessoa que chegou para mim e falou: vamos dar um rolê depois. Não estou dizendo que alguém que vai te convidar para algo bom talvez está errado. Eu só estou dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu só estou dizendo que se você andar com os sábios, e é difícil, mas você vai ser sábio. Mas se você andar com um tolo, você vai se machucar. Esses dias, a gente foi fazer um passeio. E a gente estava indo para Joinville. E eu estava andando com um pessoal muito bom para andar de moto. E o pessoal saiu e foi embora para frente. E eu falei: vou andar junto com eles, né? A moto é boa. E comecei a acelerar e ir atrás. E fui. E fui. E o vento batia e minha cabeça fazia assim, voltava com o vento na moto, balançando. E de repente eu olhei, eu estava a 120 por hora. Alguns que andam de moto vai falar: isso aí minha filha anda. Não, mas eu estava num limite meu ali. E tem um amigo meu da igreja, ele não está aqui hoje. O culto passado ele estava, que é o Bruno. E o Bruno tem uma moto grandona que toca música, a moto dele. É muito legal. E toda vez que eu estou andando com ele, se eu estou escutando a música, quer dizer que eu estou andando na velocidade certa. Se eu consigo ouvir o louvor tocando, que ele coloca uns louvorzão para tocar. Se o louvor vai ficando longe, eu estou muito devagar. Se o louvor vai ficando muito forte, eu estou muito colado. E naquele dia eu andando, eu estava muito mais rápido do que eu estou acostumado. E um medo começou a tomar conta do meu coração.
E eu estava sozinho, tá? Eu não estava acompanhado de um tolo, não. Eu que era o tolo em cima da moto. A moto estava acompanhada de um tolo em cima dela. E sabe, uma voz falou assim comigo: Marina, o que você está fazendo, cara? Você não é assim. Você não anda assim. Você não é assim. E eu ouvi isso. Eu lembro que eu diminuí e falei: verdade, eu não sei fazer isso aqui, eu não sei andar assim. E eu parei e comecei a ouvir um louvor se aproximando. E sabe quando você pensa que é os anjos, que é o céu? Não, era o Bruno, chegando, tocando um louvor na moto dele. E ele parou do meu lado, o neto estava junto ali, e ele olhou para mim e falou assim: tá louco? Você não anda assim. Diminui esse negócio aí, vai para trás de mim. Anda logo, você não é assim. Eu levei uma bronca. Só eu ouvi, nem sei se o neto escutou. E eu fui quietinho. E a gente desceu a serra a 60, 40, 70, tomando cuidado. E foi divertidíssimo. Naquele momento, alguém que tinha muito mais experiência do que eu me deu um bom conselho: você não é assim, para com isso. Uma voz do Espírito Santo falou para mim: você não é assim, para com isso. E às vezes, nas más companhias, você vai ouvir o Espírito Santo te falar: você não é assim, pare com isso. Escuta a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Para você ser feliz, você precisa ouvi-lo. Às vezes vai ser uma bronca, às vezes vai ser uma palavra de conforto, às vezes vai ser um sorriso. Da mesma forma que as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias te edificam, te abençoam. E temos vários exemplos na Bíblia que nos ensinam isso. Para a gente ir fechando, tá? Combata os maus pensamentos. E aí eu vou falar para você, Filipenses 4, 16-9, bem rápido aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Pior do que você andar com quem não te faz bem, é você pensar o que não faz bem. E a gente deixa a nossa mente fazer isso. E a gente traz os piores pensamentos à nossa mente. E a gente começa a deixar com que as nossas falas mentais, com aquilo que a gente não acredita, com aquilo que a gente talvez foi seduzido por alguém, mas a nossa cabeça começa a conduzir a gente. E a gente começa a acreditar, muitas vezes, em falas que não são boas. Quer ver um exemplo? A sua vida é preciosa. A sua vida é muito preciosa. Deus ama você imensamente, incondicionalmente. Mas às vezes você vai ouvir que a tua vida não vale mais a pena. A sua mente vai dizer para você que não faz sentido algum você está ouvindo que Deus te ama. E às vezes a tua mente vai dizer para você que você não pode coisas que Deus falou que iriam acontecer. Mas é estranho, porque às vezes a gente deixa ouvir coisas que homens falam. E por que aquilo que fala na palavra, por que aquilo que Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará? Por que isso não ecoa na nossa mente com tanta força? Quando buscamos um relacionamento maior e melhor com Deus, quando não deixamos nosso coração se corromper pelos maus costumes de quem caminhamos, e principalmente, quando alimentamos a nossa mente com aquilo que vem de Deus, e não com aquilo que vem dos homens, a alegria transborda no nosso coração, mesmo diante da tempestade. Quando deixamos com que Deus fale conosco, quando estudamos a palavra não para aquilo que queremos, que é muito fácil ficar pegando versículo para falar aquilo que agrada o teu coração. E tem muito versículo que vai te fazer muito bem, sim. Mas tem gente que baseia a vida dessa forma. É só o que eu quero ouvir, é só o que eu quero fazer. É só aquilo que eu preciso. É só da forma que eu quero. Dessa forma, querido,
você vai se arrebentar. Muito feio. Sabe? Cultive um relacionamento melhor e maior com Deus. Como? Ore, leia a Bíblia, fale com Deus, converse com Deus. Está andando de carro, está andando de moto, não fecha o olho, querido. Fala com Deus de olho aberto, de bicicleta. Mas sabe, vai se deitar. Senhor, obrigado por esse dia. Acordou, Senhor, tá feio o dia hoje, Senhor. Tem boleto ali em cima que não acaba mais. Mas Deus, o Senhor é o Deus da minha vida. Fica comigo. E Ele vai estar com você. Escolha sempre bons convívios, ambientes que te levem à presença de Deus. E se você estiver num lugar que Deus falar, sai daí, filho. Pega o que você tem, não leva nem bate o pó do corpo e some daquele lugar. Porque não é o que Deus quer para você. Não é pela sua mente, mas é porque o Espírito Santo falou e Ele fala com você. E combata os maus pensamentos. Não deixe que muitas vezes uma doença, não deixe que muitas vezes a falta de algo que você queria, não deixe que uma decepção fale mais alto na sua mente do que como Deus fala com você nessa palavra. Não deixe que um Deus que criou todo o universo para que você vivesse nele seja uma voz tão pequena perto de alguém que fale que você não serve para nada. Se você ouviu essa mensagem hoje, o Espírito Santo falou com você, eu queria que você fechasse os teus olhos. Não porque vai acontecer nada aqui diferente, mas eu queria que você levasse os seus pensamentos a Deus e falasse: Senhor, fala comigo, Senhor. Eu preciso de um relacionamento melhor e maior contigo. Eu preciso ouvir a tua voz tanto quanto eu escuto a voz dos homens. Se você puder, fala nesse instante: Senhor, obrigado pelas boas amizades valorosas que me aproximam da tua presença. E Deus, afasta de mim quem não vem de ti, Senhor. Me ajuda, ó Pai, para que eu seja a diferença em quem não te conhece. E não quem não te conhece, ó Pai, me faça esquecer de ti, Senhor. Também oro aqui, Senhor, que os pensamentos ruins, ó Pai, pensamentos como a inveja, o egoísmo, Senhor, pensamentos muitas vezes maldosos, Senhor, egoístas, sobre o teu reino, sobre a tua obra, sobre as pessoas que você ama, tomem conta da minha mente e o meu coração. Porque Deus, tua palavra fala para me entregar os meus caminhos a ti, confiar em ti, que o mais o Senhor fará. Chorar com os que choram, Senhor, muitas vezes choramos. E obrigado, porque quando choramos, sabemos que não somos eternos. Mas Deus, se alegrar com os que se alegram é uma missão, ó Pai, onde podemos glorificar, engrandecer o teu nome e dar glórias ao teu nome, porque só o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua presença e pela tua graça na minha vida, Senhor. É o que oramos e te agradecemos aqui, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.